tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, a grande fase de Eduardo Vargas e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Só queria pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações, se puderem comentar sobre os assuntos, a gente fica super contente, beleza? Quero falar agora sobre Eduardo Vargas, o chileno resolveu despertar. Ele saiu do banco para garantir um empate em 2-2 do Atlético Mineiro contra o Fluminense em Cariacica. Flu vencia por 2-0, com 9 segundos em campo. Na primeira vez que tocou na bola, o Vargas diminuiu. E 5 minutos depois, o chileno fez o 2-2. Queria só destacar um pouquinho da mudança na realidade do Vargas. 63 dias atrás, você vai lembrar, ele chega a ser afastado de um jogo do Atlético para que pudesse terminar uma negociação com o Fortaleza. Foi o Vargas quem decidiu não ir para o Fortaleza e acabou permanecendo. E a troca no comando técnico do Galo foi muito boa. Para o atleta, o chileno tem 3 gols no Campeonato Brasileiro, é o artilheiro da competição e tem vivido momentos bem legais. Na temporada são 3 gols em 10 jogos, os mesmos 3 gols da temporada passada inteira quando ele esteve em campo em 31 vezes. Só queria fazer uma observação importante, o contrato do Vargas com o Atlético se encerra em 31 de dezembro. E eu não renovaria o contrato do Vargas, porque me parece que ele é aquele tipo leão de treino, ou leão de contrato. Quando vai se aproximando do fim do contrato, ele começa a jogar bola e aí causa a impressão de que vai dar tudo certo. E eu até toparia renovar o contrato com o Vargas se ele aceitasse um valor bem baixo de salário e o restante atrelado à produtividade. Só para arrematar sobre essa história, Eduardo Vargas, com os 2 gols anotados nesse sábado, se tornou o 3º maior artilheiro estrangeiro da história do Atlético. O Prato é o primeiro colocado com 42 gols, o Casares é o segundo com 41, Eduardo Vargas aparece no 3º lugar. Impressionante, né? Nem me lembro. Toque na bola. Nem me lembro mais quando eu resolvi uma parada em 8 segundos. Essa aqui é a verdade, mas que mudança também, porque naquele momento em que o Milito faz as 2 alterações, o Fluminense era melhor no jogo. Tinha 2-0 de vantagem, era melhor no jogo. E aí ele fez uma aposta que pouca gente faria. Porque o Hulk não fazia lá um segundo tempo dos sonhos, é verdade, mas o Atlético como um todo não tinha um bom comportamento. O Zarate também não estava jogando tudo que a gente sabe que ele pode jogar, mas você está falando ali do cara que é o cérebro do meio-campo e o melhor jogador do time. Você tira esses 2 jogadores para colocar 2 caras que não estão tão acostumados assim a decidir, né? O Vargas está vivendo um grande momento, mas vinha cercado de desconfiança da torcida, né? E o Igor Gomes é um cara mais burocrático e os 2 participam da jogada que acaba resultando no primeiro gol, que coloca o Atlético no jogo, né? Coloca o Atlético no jogo. E aí o Atlético vai pra cima com mais motivação, com mais ímpeto, e o Arana, que também não fez um bom primeiro tempo, consegue jogar a bola na cabeça de novo do Vargas. E eu vou te falar, hein? Por pouco o Atlético não consegue ainda uma virada, porque trabalhou pra isso. E engraçado é que tá até no itatiaia.com.br essa brincadeira, porque a gente tem uma transmissão na TV que é uma transmissão mais humorística, né? Que é com o... Esqueci até o nome dele, o narrador do Cantarelli, né? Sim. Com o Cantarelli e tal. E aí, quando o Vargas fez o primeiro gol, o torcedor que estava representando o Atlético falou assim: se ele fizer o segundo gol, coloca o número dele e o nome nas costas. Mas ele acabou de falar. O Vargas foi lá e fez o segundo gol. É impressionante. Tiago Reis, você tá observando aí, calado, o que foi, Tiago? Boa tarde. Você falou da narração aí do Cantarelli, eu vou na narração do Caixa, né? Não, maravilhosa. Né? Voltou, o homem voltou. Pra muita gente já era dado como carta fora do baralho no Atlético, aliás era mesmo, né? Em dezembro o Atlético tentou negociar o Vargas, tentou arrumar empréstimo, tentou passar pra frente, não conseguiu. E o Milito Romano tá fazendo esse trabalho elogiável, né? Não só pelo desempenho esportivo do Atlético, pela capacidade de recuperação durante os jogos. E eu atento aqui a um outro detalhe que eu não vi ninguém dizer ainda, Romano, mas acho que vale sim uma ressalva ao aproveitamento dos jogadores de base, né? O Milito ontem terminou com o Cadu, com o Alisson, com o Rômulo em campo. Aliás, o Rômulo eu não tinha visto jogar ainda. Que frieza, né? Técnica, tem uma bola, ele saiu jogando, rodando. Que é uma outra aposta que pouca gente faria, né? Você tem o Lemos, que até outro dia era titular do time. Você tem o Rabelo, que é um jogador que tem bastante rodagem. Você tá perdendo o jogo e você, evidentemente, vai pra cima do seu adversário. Pra marcar o Cano?
Então era uma aposta que pouca gente faria, ele fez e deu certo. E isso passa muito, viu, Ale, você que chegou mais recentemente a Belo Horizonte, pela gestão do presidente Sérgio Coelho. Eu me lembro, Romano, no dia em que o presidente foi eleito, lá no primeiro mandato ainda ali, nos idos de 2020, ele já havia colocado como preceito para sua gestão o aproveitamento dos jogadores de base. E isso passou por uma transformação, né? Vários profissionais passaram pela base. Isso passa muito também pela característica do treinador. E agora parece que com o Milito, essa vontade do presidente Sérgio Coelho vai se concretizar em utilizar mais esses garotos da base, dar mais oportunidades, dar sequência a esses atletas. E era um desejo antigo do presidente Sérgio Coelho que agora o Milito talvez possa dar sequência e concretizar essa vontade. Eu falei dos 4... a se considerar o Gemerson, né? Que começou o jogo também formado na base. É verdade. Já um pouco mais experiente, mais rodado que os outros, mas são garotos ganhando oportunidade. Aí os olhos do presidente Sérgio Coelho se enchem de orgulho, né? Porque é um projeto dele mesmo, desse aproveitamento da garotada. O Cadu, o Alisson, o Rômulo, e eu falei também do Gemerson, quer dizer, são... à exceção do Gemerson, os outros garotos que podem e devem render bons frutos, porque convenhamos, né? O Alisson e o Rômulo especialmente. O Cadu ainda é mais aquela função de centroavante, um tem 18, outro tem 20, né? Então depende mais ali da questão da bola chegar, né? O Cadu tem 19 anos e o Alisson tem 18. 18 e 19 anos. E o Rômulo tem 20. O Rômulo tem 20 anos. 20 anos. 18, 19, 20 anos, com muita lenha para queimar e o principal, com muita qualidade, né, Romano? Não são jogadores que estão sendo colocados como era num passado recente no Atlético, naquela fogueira. Você colocava um jogador de base só em último caso, machucou um, suspendeu o outro brigou com o treinador, então põe esse da base lá, vamos ver o que dá. Dessa vez não, colocando esses jogadores com a preparação específica, com o aproveitamento desses atletas, então importantíssimo esse aproveitamento. E a pergunta que tá todo mundo se fazendo: o Vargas merece já discutir uma renovação de contrato? Ou o Vargas ainda tem que provar algo mais nesse restante do ano para permanecer no Atlético, Romano? Pois é, a bola é sua, né? Você sabe que essa foi uma discussão do programa Rádio Esportes nessa semana. Proposta por mim, inclusive, né? Exatamente, e ninguém levou a sério, e aí depois a outra pessoa propôs, e aí a gente levantou essa questão. O que eu falei lá, eu continuo falando aqui mesmo com essa atuação destacada dele, foi eleito inclusive melhor jogador da partida, não poderia ser diferente. Eu quero ver mais, eu quero ver uma sequência maior do Vargas, porque essa sequência é boa, embora seja um recorte pequeno ainda, perto do que ele não fez, né? O Vargas ficou aí um ano, pelo menos o ano passado, ele ficou mais a passeio. No limbo, né? Ele tava no limbo. Porque no final de... Não tava sendo relacionado pra nada e tal. No final do Cuca, ali, final de 22, ele ainda teve uma participação... Final do Cuca. Do Cuca, o treinador Cuca. Treinador. Ok? Não começa não, tá? Que aqui nem é o teu programa pra falar a coisa. No final ali da passagem do Cuca, ele foi importante para garantir uma vaga na pré-Libertadores pro Atlético. O Atlético foi na 7ª colocação, ele fez gol inclusive contra o Corinthians no último jogo e tal. Ali ele botou a cabecinha para fora, que a gente fala. E agora durante 23 ele ficou meio que esquecido ali, então eu quero ver um pouquinho mais. Eu não falo nem que sim, nem que não, quero ver mais. Então é isso aí, rapaziada, ficamos com o nosso giro de notícias do Galo, informações exclusivas e atualizadas aí pelo jornalista Jorge Nicola e com o pessoal da Itatiaia Esportes. Você que não é inscrito, se inscreve no canal. E o Vargas, né, rapaziada? Vargas ontem que resolveu aí o jogo ontem, né, cara? O Galo aí iniciou perdendo, o Fluminense ampliou o resultado e o Vargas conseguiu manter mais uma série invicta do Milito. Aí Milito só agradece, né? Porque, te contar, hein? O que ele jogou essa partida aí foi um absurdo. Vale a pena renovar com Vargas? Deixa aí no comentário a sua opinião. E tamo junto, segue pra mais. Fui!